Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqui sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos vocês. Quero informar a vocês também que nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Nos encontramos então no capítulo de número 19, cujo título principal é A Fé Transporta Montanhas. Estamos então na terceira parte. Vou passar aqui. Aí está, nos encontramos na terceira parte. Como eu falei, eu divido o capítulo por partes, ok? Estamos no número 12, que vai falar sobre a fé divina e a fé humana. Então vamos lá, número 12. A fé é o sentimento inato do homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estado do espiritismo e do magnetismo. Pois é, então, o espiritismo ele é bem claro quanto a isso, né, sobre os milagres. Explica como acontece, como ocorre esse processo das curas, que não existe milagre algum, ok? Existe uma combinação de elementos, de fluidos, etc e tal, do magnetismo, de energias, ok? Então é isso. Ele continua. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Um homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existe mais, no sentido mal, né, tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados
estivesse bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígio hoje, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor de Paris, em 1863. Bem, meus amigos, encerramos então o capítulo de número 19, ok? O próximo será o capítulo de número 20, que será esse aqui. Que vamos começar agora, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Então, nesse capítulo nós teremos instrução dos espíritos, os últimos serão os primeiros. Missão dos espíritas, os obreiros do Senhor. Número 1. O reino dos céus se assemelha a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores, quer dizer, encontrar trabalhadores, para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Quer dizer, os primeiros que ele encontrou, tratou um valor e mandou que eles fossem trabalhar. Saiu ainda na terceira hora, quer dizer, depois saiu novamente, mais tarde, na terceira hora do dia. E tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, disse-lhes: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. Ou seja, contratou da mesma forma esse segundo, por um determinado valor. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer. Lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou, quer dizer, ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, e tendo chegado o senhor da vinha, disse... Deixa eu repetir aqui esse início. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que, não tendo vindo para a vinha senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo ao seu turno, receber seu salário, creram que se lhes daria mais. Quer dizer, se eles começaram a trabalhar mais cedo, não é uma lógica o cara pensar, vai nos dar mais dinheiro do que ele nos contratou. Não é verdade? Porque começamos desde cedo. Mas não receberam além de uma moeda cada um, ou seja, daquilo que o senhor tinha combinado. E em recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Quer dizer, trabalharam o dia todo, Começaram a reclamar. Mas, em resposta, ele disse a um deles, quer dizer, o senhor, falou para eles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto ou quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Quem falou isso foi Mateus capítulo 20, versículo tal, parábola tal, 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 tal. Bem, meus irmãos, aqui por parábola ele está querendo dizer o seguinte: ele contratou uma pessoa, um grupo de pessoas para começar a trabalhar de manhã cedo. Saiu de manhã cedo, encontrou um grupo de pessoas e contratou, ó, vocês querem trabalhar lá e coisa e tal, colhendo lá as uvas? Eu vou pagar R$100, estou dando exemplo, para vocês trabalhar o dia todo. O cara falou, não, vamos sim, estamos parados, estamos precisando trabalhar e ganhar dinheiro, claro que vamos. Aí foram. Então, esse homem, esse empregador, por assim dizer, saiu diversas vezes durante o dia procurando trabalhadores. E cada vez que ele encontrava, ele mandava ir para a vinha trabalhar. Isso foi acontecendo até de tardezinha. De tardezinha ele encontrou o último grupozinho, faltando uma hora ainda para terminar o turno, né, de trabalho, por assim dizer. E contratou o mesmo valor. Vocês querem ir lá para trabalhar? Eu vou pagar vocês aquilo que for justo. Então, quando ele começou a fazer o pagamento, por vontade própria dele, ele achou por bem, mesmo esses últimos, ele pagar os R$100 que tratou com aqueles primeiros. Ou seja, deu um valor a mais para esses que chegaram por último. Aqueles que chegaram primeiro reclamaram. Por quê? Se ele deu mais dinheiro para aquele que trabalhou menos, né? Esses que chegaram primeiro acharam que teriam direito a receber muito mais. Então o patrão falou, olha, eu não tratei com vocês R$100, estou pagando o que eu devo, o que nós combinamos? Pois bem, a esses outros eu quis dar mais, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então é mais ou menos isso. Então, gente, é uma parábola para a gente parar para pensar, porque não é porque você chega por último que você vai ser tratado desigualmente. Porque tem muitos motivos para você ser o último. Nem sempre foi culpa sua. Deu para entender? Nem sempre você chegou no estado X de compreensão por sua culpa. Muitas vezes por as próprias condições da vida. Vou dar um exemplo muito básico do cotidiano da nossa vida. O ser humano nasce, cresce, coisa e tal, vai para a escola, pereré, parará. Só que tem pessoas que por falta de recurso financeiro é obrigado a trabalhar. Então, quando ele chega com uma certa idade, acima de 18 anos, se mete no mercado de trabalho para ajudar o sustento na família. Né? Às vezes tem irmão pequeno, bem, cada um tem suas necessidades. Ele não consegue mais continuar estudando por falta de dinheiro, porque para fazer faculdade custa dinheiro, tempo, livros e etc e tal. Então o ser humano tem que fazer uma opção. Então esses, muitas vezes, começam a trabalhar. E quando eles chegam numa certa idade, já estão bem estabilizados, né, com um emprego bom, tranquilo, volta a estudar. Entram na faculdade com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Já vi casos de pessoas entrarem na faculdade com 60 anos de idade. Ele vai se formar, o diploma dele vai ser diferente daqueles outros que entraram na faculdade, ainda na sua adolescência, porque tinham condições de recursos melhores. O diploma é o mesmo. Então ele tem que ser desmerecido? Não, porque não foi culpa dele. Ok? Ele não foi displicente, mas sim a própria vida, né, não lhe permitiu fazer aquilo que os outros fizeram no tempo adequado. Então é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, ok? Vamos dar continuidade então. Vamos ver então a instrução dos espíritos sobre esse aspecto. Os últimos serão... Escorregou aqui o suporte. Os últimos serão os primeiros. Número 2, então. Instrução dos espíritos, tá? O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário, porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim,
o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho faltava. Então vocês entenderam mais ou menos o que eu falei? Então não foi displicência dele, não foi relaxamento dele. Ele fez a parte dele. E ele continua explicando aqui. Mas se tivesse recusado, tá vendo? Se fosse negligência, porque ele, né? Se tivesse recusado o trabalho, só querido, e só ter aceito o trabalho lá no fim do dia, aí ele não teria merecido salário nenhum. Ele continua aqui. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, terá tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignominias da humanidade. Que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco, da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Esqueceste o que aprendeste, não sabe mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Então ele está falando aqui, né? Tipo assim, você não fez, perdeu seu tempo, né? Ficou da gandaia, não tem problema, hoje tu não recebe teu salário. Te prepare para vir novamente quando for chamado. Então assim é Deus, né? Está sempre constantemente nos dando novas oportunidades. E ele continua aqui. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós vieste quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. E empregai bem essa hora que vos resta, e não vides jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Constantino, espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. Bem, meus amigos, então nós estamos vendo, segundo nossos irmãos aqui, quantas vidas nós
né, tivemos no passado e que fomos chamados para trabalharmos, né, em prol do nosso semelhante e nos recusamos, não é verdade? Então, se você está sendo chamado agora, o momento é esse. Não vamos perder nosso momento, darmos aquilo que pudermos dar, nos esforçar para sermos o melhor possível para uns para com os outros. Ok? E tem uma frase muito interessante que aí pode levar como lema na nossa vida. Que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu sei que eu falei para vocês aqui no início que o nosso trabalho de estudo aqui se faz por 30 minutos aproximadamente, porém eu vou encerrar com 20 minutos, que é o que temos de tempo por enquanto, e daqui no número 3 em diante será a nossa segunda parte do capítulo número 20, porque eu peguei uma gripe de mais de uma semana, inclusive fiquei um bom tempo sem postar quase nada aqui, por conta dessa gripe que me dá uma tosse tremenda, uma crise de tosse, né? Enfim, e eu fico aqui me controlando e fica difícil de trabalhar assim. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem. Não se esqueçam de dar o like, de se inscrever no nosso canal e compartilhar com as pessoas que vocês gostam, se vocês acham que vale a pena. E seja como for, se você quer ajudar alguém, aproveite e compartilhe com uma pessoa qualquer que você goste, porque nossos conteúdos aqui são sempre assim, na maioria deles, né? Nosso canal. Para nos instruir, nos informar, nos fortalecer no caminho do bem maior. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.